Salve, salve massa atleticana de todo o planeta, falando diretamente do Rio de Janeiro. Pessoal, tô no paraíso, dentro do Rio de Janeiro, estou falando diretamente do Hotel Pousada San Martre. Gente, você não tem noção, é aqui um lugar de muito descanso, muito verde. Olha o meu visual aqui atrás, lá atrás você tem a ponte Rio-Niterói, é um lugar maravilhoso para você descansar, mas é muito perto, né? Para quem conhece o Rio de Janeiro, Santa Teresa é bem central, então você está sempre pertinho. Eu, por exemplo, estou a praticamente 20 minutos aqui do Maracanã, mas é um lugar sensacional. Para você que vem para o Rio querendo descansar e também precisa trabalhar, é o lugar ideal. É aqui San Martre. Vou deixar para vocês aí todas as informações para você se hospedar nesse pedacinho do paraíso no Rio de Janeiro. Coisa boa! Um abraço aí a toda a equipe, né, do San Martre que atendeu a gente, recebeu com muito carinho. Muito obrigado, essa galera sensacional que faz esse trabalho fantástico. Então, quem vier ao Rio, a gente recomenda aí. San Martre, vem pra cá que você vai adorar. Vamos então falar do jogão de ontem. Foi um jogo aí estratégico, né? Um jogo em que no finalzinho a gente teve um balde de água fria, né? Porque a estratégia do Milito foi praticamente muito parecida, né, com a estratégia que ele utilizou contra o São Paulo, com exceção que no São Paulo, no jogo de ida, o Galo conseguiu segurar a partida e no finalzinho a gente foi agraciado aí com o gol do Bataglia. Mas no caso de ontem foi o contrário. O Milito teve decisões de escalação que foram muito questionadas pela torcida, principalmente pela escalação de Bernat e também de Fausto Vera. Lembrando que o Bernat teve uma melhora, né, na partida de ontem. A gente viu um Bernat um pouco mais solto, um pouco mais participativo, mas longe ainda do que a gente precisa como referência, né, que a gente tem aí realmente o Bernat que pode render muito mais. O Fausto Vera, eu acho que foi o ponto alto da reclamação de todos ontem, né? E na coletiva, depois da partida, eu fiz essa pergunta pro Milito, né? Perguntei para ele qual seria aí a análise dele das atuações de Bernat e também do Fausto Vera, e pedi para ele atualizar sobre aí o Saravia e Otávio. Olha só o que eu perguntei na coletiva. Boa noite, Milito. Thiago, do canal Thiago de Araújo. Boa noite, Franco. Queria saber sobre dois jogadores específicos hoje, né? Primeiro, o jogador Bernat, se na sua opinião ele teve uma evolução no jogo de hoje, como você viu ele na partida, coletivamente, e se o Fausto Vera é o jogador que vai substituir o Otávio caso ele não volte, e atualiza, por favor, aí as voltas e retornos de Saravia e Otávio, se tem alguma possibilidade de volta aí para o próximo jogo. Obrigado. Bernat jugó un partido muy bueno, desde la intensidad, desde la colaboración defensiva, comprendió dónde estaban los espacios, jugó bien con bola. Hoy ha hecho un juego muy bueno, muy bueno. Después tuvimos que cambiarlo por una cuestión de cansancio, con el paso de los minutos y tanto esfuerzo. Es un jugador que consideré que necesitaba ser sustituido porque había perdido algo de energía debido al esfuerzo. Fausto Vera también para mí ha hecho un gran juego desde el aspecto defensivo y también en la circulación de la bola en todos nuestros inicios, al igual que Alan. Y con respecto a Otávio y Saravia, yo creo que no van a llegar al juego de la semana que viene. No dan los tiempos. No dan los tiempos, tienen lesiones que demandarán un poco más de tiempo, ¿no? Por lo tanto, ya veremos cómo armamos el equipo. Pois é, pessoal, vocês viram aí, né, o Milito, obviamente, né, não vai falar tudo. Se ele tiver qualquer tipo de insatisfação, ele vai tratar essa insatisfação internamente, né, a gente sabe que o Milito resolve e trata as coisas assim. Mas na nossa análise, eu queria também a sua opinião, gente, vai comentando aí, preciso do seu like, preciso aí também da sua inscrição, todo mundo que puder, se inscreva também, deixa o like. Na minha opinião, eu acho que o Bernat melhorou um pouco, né, diante das fracas atuações até aqui. Se espera muito do Bernat, mas ele ontem deu uma dinâmica um pouco melhor, estava mais integrado ao jogo, e o Fausto Vera também. Ele, para mim, nem de longe era a melhor escolha, né, embora a gente tenha aí a ausência do Otávio, né, e aí seria o primeiro imediato, como falou, né, eu perguntei ao Milito, e ele falou que realmente vai ser aí o primeiro jogador aí fora o Otávio, né? Então o Fausto Vera jogou até o final, mas também não foi a pior partida do Fausto Vera, com exceção do início do jogo, né? Que quase que ele faz uma lambança, né? Ele quase entrega a bola aí e o Fluminense quase abre o placar no inicinho do jogo através de uma falha do Fausto Vera. Fato é
que a estratégia do Milito ontem deu certo até 42 minutos, né, do segundo tempo, onde nós tomamos o gol, porque ele colocou o Palácios. E a grande questão é que durante o jogo inteiro, o Atlético sofreu pelo lado direito da sua defesa, né, através do Arias. Eu até fiz a pergunta pro Arana sobre essa questão da marcação, né, e olha só o que ele respondeu aí na área mista, olha só. O Arias, ele deu muito trabalho hoje ali pra você na direita, né, do ataque do Fluminense, e depois ele foi pra esquerda em cima do Fux. No jogo seguinte, agora você vai ter que atacar, né? A gente sabe dos seus atributos ofensivos. Como fazer para aproveitar o Arana na defesa e também no ataque, porque a gente vai ter que partir para o jogo, né? Essa é a função que eu escolhi, né? Eu acho que é raro você achar um jogador que não dê trabalho hoje. Todo mundo tem muita qualidade, o Arias não é diferente disso, né? Seleção colombiana, tá vivenciando um grande momento desde o ano passado, mas também eu tenho minhas qualidades, também tenho que atacar ali pro pessoal, ainda mais agora que, né, a gente tem que buscar o resultado dentro da nossa casa, mas eu acho que faz parte dessa disputa, são jogadores sempre de qualidade ali que os laterais acabam encontrando e a gente já está acostumado. Pois é, você viu aí, né, o que falou aí o Arana, um jogador super importante, e aquele dilema, né? Agora no jogo de volta, o Galo vai ter que fazer o que não fez até agora, jogar. Vai ter que ter um ataque um pouco mais proeminente, né? Ele vai ter que se projetar mais pro ataque e produzir no ataque. Falar em produção de ataque, eu perguntei ao Paulinho depois ali na zona mista sobre o que fazer para o Atlético ser mais producente no ataque, né? Lembrando que o Galo perdeu gols através do Paulinho, né? O Hulk também, nós criamos algumas situações, mas o Galo alguns jogos não vem conseguindo ter êxito, né? Na conclusão dos seus gols. Vem tendo um jogo equilibrado, dominado, mas a parte ofensiva vem sofrendo muito, né? Com a falta de gols. E olha o que Paulinho respondeu, olha que interessante. Paulinho, como fazer para potencializar o ataque, né? Nesse jogo que agora o Galo precisa aí do resultado, como fazer para oxigenar mais o ataque, a bola chegar mais e concluir em gols? Então, eu falei ali, a gente, de um tempo para cá, pegar uns 5 jogos para cá, a gente mudou um pouco a nossa característica de jogar. A gente recuou um pouco mais o time, numa forma até de estratégia, porque a gente estava tomando muitos gols. E a gente mudou um pouco a estratégia, as características da nossa equipe. Que assim, estava dando certo, né? E por um detalhe hoje, assim, mínimo que a gente poderia ter evitado o gol, ia dar certo mais uma vez, para não tomar o gol. Mas assim, agora a gente sabe que de alguma forma a gente vai ter que voltar para as nossas características de ser um time muito agressivo, ser um time que finaliza bastante. Eu e o Hulk jogando mais próximo da área, jogando mais próximo do gol e assim, tendo as situações para a gente ganhar os jogos. Eu conversei também com o Hulk, né? E o Hulk é uma referência, né? Não só emocional, mas técnica. E eu perguntei a ele, né? O que o vestiário, né? Depois dessa derrota parcial, né? Porque a gente tem um jogo de 180 minutos. O que o elenco estava sentindo com essa derrota? Estava animado para o jogo da volta? Se ele realmente estava confiante? Olha só o que o Hulk falou. E você como referência emocional desse time também, não só tecnicamente falando, mas referência emocional, como é que ficou o vestiário depois desse gol no finalzinho? Todo mundo animado para o jogo de volta? Fala um pouquinho do pós-jogo pra gente dentro do vestiário, se a turma tá animada. Cara, é natural que a gente fique triste, né? A gente fica triste, mas sabendo também que ainda faltam 90 minutos para que a gente possa focar ainda mais, errar menos e tomar as melhores decisões ali, principalmente na linha ofensiva ali, para que a gente possa concluir melhor, né? Algumas situações que infelizmente se precipitamos um pouquinho hoje e não tomamos as melhores decisões, mas para isso temos que concentrar, descansar bem para que no jogo de volta a gente possa entrar na máxima força e reverter esse placar. Pois é, e aí a gente tem que falar também da briga, né? Da briga do intervalo. O Scarpinha e o Hulk não é de hoje que se desentendem, né? A gente já viu outras situações, eles se cobram muito, né? E são dois jogadores de muito tamanho, né? Claro que o Hulk é uma referência dentro do elenco, para a torcida e para o clube. O Hulk é um dos maiores jogadores da história do Atlético, e o Scarpa hoje é um dos jogadores mais estáveis dentro do elenco. Fez uma puta partida ontem, sempre estabilizada. Eu questiono sempre, né, essa substituição do Milito. Obviamente, a gente teve o problema da direita, né, da marcação. E o Fux, no primeiro tempo, ele sofreu muito porque o Arias, que atacava pelo lado direito do ataque do Fluminense, em cima do Arana,
Ele não conseguia passar pelo Arana e ele mudou no primeiro tempo e foi pelo lado esquerdo. Aí ele deitou. Em cima do Fuchs, ele deitou, o Fuchs não conseguia segurar a marcação. O Hulk, inclusive, voltou para orientar o Fuchs várias vezes, né? E chamar atenção, né, para que esse jogador, o Arias, fosse melhor marcado, porque ele arrumou um salseiro para mim, foi um dos melhores jogadores da partida, né? A gente teve ali o Lima classificado ali como craque da partida, mas para mim o Arias foi preponderante para esse jogo aí do Fluminense, que conseguiu aí uma vitória, né? Nessa primeira fase das quartas de final, porque a gente tem mais 90 minutos, mas o Fuchs não conseguiu segurar no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, o Milito chegou um certo momento em que ele saca o Scarpa, que vinha bem, obviamente, era uma das peças mais lustras do Atlético, e coloca o Palácios, para ver que se oxigena o ataque, enfim. Só que o Palácios, ele acabou estando na marcação do Keno pela direita, e não conseguiu marcar o nosso ex-jogador, que conseguiu fazer um cruzamento para o gol do Lima, né? E aí a gente pergunta, será que essa substituição foi preponderante para essa derrota do Galo? Na minha opinião foi, né? Obviamente, eu não acredito esse problema ao Palácios. Eu acho que o Palácios não tinha aquela obrigação de marcar o Keno ali. Então ali era para ter, obviamente, o Saravia, que não está disponível e não vai estar disponível, né, nos próximos jogos. Perguntei isso pro Milito, ele já falou que ele descarta aí Otávio e Saravia, mas se nós tivéssemos com uma estrutura defensiva original bem feita, dificilmente o Keno conseguiria cruzar aquela bola como cruzou em cima do Palácio, porque ele acabou escorregando, inclusive, né? E aí vem o problema que eu venho, quem me acompanha aqui sabe, né? Eu venho falando há muito tempo que o maior problema do Atlético, a maior vulnerabilidade é na lateral direita. Por que eu falo isso? Porque o Saravia, que é um jogador que vem sendo um grande pilar do time do Milito, ele machucou, e quando ele se machucou, ele acaba com o esquema do Milito, porque nós não temos uma peça ali para efetivamente preencher essa defesa pelo lado direito. E ontem nós tomamos o gol através de uma falha de marcação na direita, que estava sendo feito por um atacante, que foi substituiu o Scarpa, que vinha bem no jogo, mas nós não tínhamos uma marcação competente por aquele lado, e a gente alertava desde o começo do jogo. Então, ontem, realmente o Milito, na minha opinião, cometeu um erro sim, na substituição do Palácios, inclusive através dele que foi esse gol. E muita gente está na bronca porque através do Palácios também, de uma falha do Palácios, é que o Bahia conseguiu um dos gols, né, na vitória sobre o Galo por 3-0 pelo Campeonato Brasileiro. Então, só que aí eu queria chamar a atenção. As mudanças do Milito, o Milito é um cara muito corajoso, um cara que se projeta. E ele fez, por exemplo, as mudanças no jogo contra o Grêmio, em que ele coloca Vargas, em que ele coloca Kardec, ele coloca Palácios, e essas mudanças acabaram trazendo pra gente uma virada épica, né, sobre o Grêmio, um grande jogo, através desse tipo de substituição. Então, por vezes essas substituições vão dar certo e por vezes vão dar errado. Ontem deu errado e estragou a estratégia do Milito, que vinha dando certo até ali meados do segundo tempo. O Atlético fez um jogo seguro. Quando você fala assim, o Atlético jogou bem, dentro da sua proposta, jogou bem. A proposta do Galo era segurar o Fluminense para trazer o jogo para a Arena com uma certa vantagem. E o Galo traz o jogo para a Arena com uma desvantagem, que o Fluminense pode jogar pelo empate. É irreversível? Claro que não. O Galo tem bola para reverter isso nos nossos domínios, ainda mais com o apoio da torcida, que a gente sabe que vai fazer a diferença, mas o Galo precisa fazer, nesse jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Fluminense, o que não fez nesses últimos jogos todos, que é jogar bola, principalmente se projetando no ataque. Então o Galo tem feito jogos seguros, jogos defensivos, jogos mais reativos, mas agora chegou a hora de atacar. Chegou a hora de mostrar que o ataque também pode fazer gols e pode fazer a diferença. E para isso, nós vamos ter que trabalhar muito mais do que nós trabalhamos até aqui. É uma competição extremamente importante para o Atlético, estratégica para a temporada, né? O Galo ganhando a Libertadores, vai estar presente aí no Super Mundial de 25, e é um dos grandes objetivos do Galo, a conquista dessa Libertadores. Então tem que se concentrar demais para que no jogo contra o Fluminense da volta a gente possa estar mais organizado e mais produtivo no ataque, porque agora nós vamos ter que vencer, né? O que nós não fizemos até agora, nós vamos ter que fazer nesse próximo jogo. Eu acredito em você, vai comentando aí que eu quero saber a sua opinião, deixa seu like e lembrando, né? Tô diretamente aqui da pousada San Martre, pousada hotel, gente, é um lugar
no meio do bairro de Santa Teresa. Quem conhece sabe, né? Super charmoso, é um dos bairros mais charmosos do Rio de Janeiro, bem pertinho de tudo que você precisa, mas parece que você tá em meio aqui a um grande resort, né? Um verde maravilhoso, então dá para você descansar, e se você precisar trabalhar no Rio, você pode aí se deslocar facilmente, porque é um lugar muito bem centralizado e um atendimento impecável, um carinho que nós somos tratados. Então, vou deixar de novo para vocês o contato para quem vier ao Rio de Janeiro. Nós vamos estar sempre por aqui, porque aqui ficamos apaixonados aqui com esse local maravilhoso, e eu convido vocês para se hospedarem aqui, que vocês vão ter uma experiência fantástica. Olha aí, olha o visual atrás, Pontinho, Niterói, muito verde, tô aqui me deliciando nesse lugar maravilhoso. Então, gente, a gente volta mais tarde, né, fazendo uma live, mas eu queria o like todo mundo, né, deixa o like, se inscrevam no canal, tem um oferecimento também aqui, a gente tem o Avenil, o melhor burger da cidade, então não perde a oportunidade. Purificadores de água também da Brazon, olha que legal. Academias Contorno do Corpo, a gente tem a Nobre Joias, temos também aí a Autoescola Rota da Serra e, para finalizar, a SpetBet, que vai te dar 300% de bônus com o primeiro depósito de até R$500. Pessoal, mais tarde a gente volta, vai deixando sua opinião, o seu like, a sua inscrição, que a gente vai falar muito ainda sobre esse jogo mais tarde na nossa live aí, vai ser mais ou menos às 22h30, espero todos lá. Valeu, pessoal!